A ausência de Germán em seguidas convocações da seleção argentina e a ausência do artilheiro do Fluminense e do futebol brasileiro em 2022 da lista de convocados de Lionel Scaloni para a Copa do Mundo do Catar chama atenção e gera questionamentos no Brasil. Mas na Argentina, ninguém fala em Germán. Por que será? E Rossi, o goleiro do Boca que está na mira do Flamengo. Ele vale toda essa expectativa? Tudo isso e muito mais vamos analisar nesse vídeo que tem o patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você vai encontrar muito conteúdo de graça. Você vai acompanhar a Copa do Mundo com informações, estatísticas, vídeos e muito mais. Enquanto a Copa não vem, curta a última rodada da Bundesliga, o campeonato alemão, antes da parada para o Mundial do Catar. Quando você faz o download do OneFootball, você apoia o canal, mostra para os nossos amigos do OneFootball a força do youtube.com/Mauro César. Aliás, nosso canal completou nessa semana 11 anos de existência. Obrigado a você que apoia o canal e você que curte o OneFootball, parceiro do youtube.com/Mauro César, fazendo o download do aplicativo ao final desse comentário. O link, repito, aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Bem, o Germán tem 43 gols na temporada do futebol brasileiro, artilheiro do campeonato da Série A, brilhou no Vasco e também no Fluminense. Mas ele não é convocado. O técnico argentino, Lionel Scaloni, já divulgou a lista com... O atacante do Fluminense não aparece nessa lista. Por que os argentinos não olham com mais carinho para o veterano atacante Germán? O jornalista Cristiano Munari, que já esteve aqui no canal e que é um especialista em futebol argentino, que acompanha atentamente tudo que se passa no futebol do país vizinho, volta a marcar presença aqui no canal para falar sobre o assunto. Olá, Mauro, é um prazer novamente estar conversando contigo, com pessoal do teu canal. Germán é o artilheiro do futebol brasileiro, um argentino que não vai embarcar para o Catar na escaloneta, como os argentinos chamam a sua seleção, né? E por que o Cano não é um jogador no radar do Scaloni, apesar dessa grande temporada aqui no Brasil? Acho que o primeiro ponto para a gente citar é a carreira do Cano, né? Ele não é um jogador que tenha tido um sucesso dentro da Argentina, por exemplo, num grande clube, o que faria ele ser um nome no radar da imprensa, de torcedores no país vizinho. Então ele constrói a carreira dele, a maior parte na Colômbia, né? Chega já ao futebol brasileiro depois dos 30 anos, chama atenção lá esses gols, mas ele nunca foi tratado como um nome de seleção. Isso pode se explicar por alguns motivos, né? Tem uma questão de característica de jogo também do Cano. A Argentina hoje tem o Lautaro Martínez como centroavante, jogador afirmado, artilheiro da Inter de Milão, mas o Lautaro, quando ele ganha a posição de titular lá atrás do Agüero, ele ainda não era esse jogador com o nome que tem hoje. Ele já ganhou essa posição porque o Messi, já nesse estágio da carreira, já é um jogador que tem uma participação sem a bola menor. Então a gente vai ver muitas vezes na Copa do Mundo, e se vê nos jogos da Argentina, o Lautaro Martínez pressionando o zagueiro adversário. Quando a Argentina marca mais baixo, ele recuando até atrás do Messi para marcar um volante, evitar a circulação de bola do adversário. Um jogador que se entrega muito fisicamente sem a bola. Então a característica de jogo do Cano, de ser um grande finalizador, mas não ser um jogador que participe tanto da criação, tanto da marcação, já afasta ele também, por isso, de ser um jogador considerado. A gente olhando os outros jogadores que estão na lista do Scaloni, os dois Correias, o Joaquim, o Ángel, o Julián Álvares, o próprio Dybala chegou em algum momento a jogar como um falso 9, também por esse encaixe sem a bola, de ser difícil ter um centroavante mais Dybala e Messi. Na Copa América de 2021 da Argentina, o Di Maria, o herói da final, o herói do título, ele não foi titular ao longo de toda a Copa América. E em alguns momentos o Scaloni optava por jogadores mais físicos, com capacidade maior de trabalhar sem a bola do que o Di Maria. Exatamente por isso, uma forma de fazer a Argentina ser forte sem a bola, deixando o Messi livre para ser um jogador criativo. Então esse aí é um ponto. E tem outro também, que a Argentina, a partir do título da Copa América, dentro do Brasil, e quebrando aquele jejum enorme de títulos, ela constrói um grupo, né? Um grupo que o Scaloni mexe muito pouco, né? Ele não abre
possibilidades para outros jogadores. A Argentina chega afirmada para essa Copa do Mundo. São 35 jogos de invencibilidade, uma Copa América depois daquele título com a Itália na finalíssima, que também consolidam o trabalho. É diferente do que aconteceu, por exemplo, no último ciclo de Copa do Mundo, que foi caótico, com 3 treinadores, que o São Paulo assumiu faltando um ano para a Copa da Rússia. A Argentina teve amistosos em março, na última convocação antes da Copa do Mundo, que o Scaloni, jogadores foram titulares naqueles amistosos, não foram para a Copa do Mundo. Jogadores que não estavam naquela lista nos últimos amistosos, que foram para a Copa. Teve o caso do Enzo Pérez, naquela pré-lista de 35 jogadores inicial, o Enzo Pérez não estava. Depois o São Paulo envia a lista de 23, a convocação final, o Lanzini, o meia que atuava no futebol inglês, é cortado e ele chama para o lugar o Enzo Pérez, que nem estava na pré-lista de 35 e vai à Rússia. Ou seja, porque era algo caótico, era uma Argentina que tentava buscar nomes fora para tentar compor o grupo, que é diferente agora. Agora a Argentina tem uma situação consolidada. Se está, por exemplo, o Gil Simeone, o filho do Diego Simeone, que está muito bem no Napoli, fazendo gol em Champions League, gols na Itália, o Napoli é líder do italiano. Nem o Simeone conseguiu um espaço para essa lista final, não vai conseguir um espaço. O Simeone, que até já foi convocado lá atrás pelo Scaloni, mas não fez parte desse último ano e meio muito bom da Argentina e não está. Então, se a gente fosse pensar num jogador, num centroavante de fora, seria mais o Simeone, com certeza, do que o Cano. Aí também entra o fato da idade do Cano, e por mais que o Campeonato Brasileiro seja hoje o principal da América do Sul, a distância para o argentino do nível do Brasileirão, ela aumentou nos últimos 4, 5 anos, mas ainda assim, mesmo que o argentino reconheça o Brasileirão sendo mais forte do que o Campeonato Argentino, ainda assim se olha muito mais para a Europa. Então o Cano não estaria nem na frente. Se fosse tentar uma surpresa de última hora, o Simeone estaria na frente dele. São esses os motivos. Então, questão de o Cano não ter uma história na seleção, não ter tido uma história lá na Argentina que chame a atenção do público, a questão da idade, de característica de jogo, e também da Argentina ter um grupo consolidado. Certo, Mauro? Um abração. Muito obrigado ao Cristiano Munari, mais uma vez participando aqui do youtube.com.br Mauro César, explicando por que o Germancano não é convocado. Eu entendo. Eu acho também que nem todo jogador que brilha num clube tem obrigatoriamente que jogar numa seleção nacional. Isso talvez valha para Gabigol, que tem números expressivos aí da história do Flamengo, já fez gols em 3 finais de Libertadores, mas não é convocado, porque tem uma concorrência com outros jogadores também de qualidade, que jogam em ligas importantes e que de repente têm características que se encaixam melhor naquilo que o técnico pretende. No caso específico do Cano, ele não seria o maior facilitador para o jogo de Lionel Messi, como explicou o Cristiano Munari. Ou seja, a torcida do Fluminense vai continuar curtindo o Cano, curtindo os gols do Cano, vibrando com ele, mas a seleção argentina não terá o ótimo finalizador que brilha no futebol do Brasil. E quem pode brilhar ou não no futebol do Brasil é Agustín Rossi, goleiro do Boca Juniors. O Flamengo quer esse jogador. O Flamengo já entrou em contato há algum tempo com os representantes do atleta, que tem contrato com o clube chinês até o meio do ano que vem, 2023. Portanto, a partir de janeiro já pode assinar pré-contrato com outro clube. Ele não vai renovar, isso já está decidido. Não por acaso, Sérgio Romero, ex-goleiro de vários clubes europeus, entre eles o Manchester United e também da seleção da Argentina em Copa do Mundo, foi contratado ainda em 2022 pelo time de La Bombonera. No entanto, se machucou e o Rossi continuou jogando até o final da temporada, ganhando o título argentino por sinal. Pois Romero vai assumir a condição de titular a partir da próxima temporada e o Rossi será reserva, deve deixar o clube. O Flamengo vai fazer uma proposta a qualquer momento ao Boca, não vai ser uma proposta, digamos assim, muito elevada, porque o jogador está em final de contrato, para que ele seja liberado já no começo do ano. Riquelme é o homem forte do futebol, o dirigente do Boca Juniors hoje, ele que decide tudo. E é considerado um cara duro da queda, o Flamengo sabe disso. Manda mensagem, não responde, endurece as negociações. Esse é o perfil do dirigente Riquelme, dizem aqueles que já negociaram com ele, já tiveram contato com ele em situações assim. E caso o Riquelme aceite uma compensação financeira, o Flamengo já terá o Rossi no começo do ano. Caso contrário, não. Vai ter que esperar o meio do ano que vem. O fato é que isso geraria uma economia em salários, que ele não receberia mais pelo Boca, e também algum dinheiro que entraria no caixa do time argentino. Mas talvez por orgulho, por birra, ou por sei lá o que, o Riquelme pode não liberar o Rossi. Não, quero contar com ele como reserva. Vai que o Romero não pode jogar uma partida ou outra. É o direito que ele tem também. É profissional contratado do clube, não é obrigado a liberar ninguém. Mas cedo ou tarde o Rossi deverá ser goleiro do Flamengo, não virá para ser titular absoluto, mas para disputar posição com o Santos.
E de fato o Flamengo precisa de 2 goleiros. O Santos comprovadamente é um goleiro em condições de ser titular do Flamengo, passou do teste, eu tinha até dúvidas quando ele foi contratado, será que é ele? De fato ele veio muito bem, falha muito pouco, goleiro muito frio, ele é o dono da posição e merece pelo que fez nessa temporada que está se encerrando. Mas e o Rossi, será que ele é isso tudo? Bem, eu conversei com colegas da imprensa argentina e colegas brasileiros, como o próprio Cristiano Munari, que acompanham mais atentamente o Boca e o futebol da Argentina, para formar uma opinião um pouco mais detalhada sobre o Rossi. E a conclusão que nós chegamos, escrevi sobre isso no meu blog no All Sport, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, inclusive. O Rossi não é visto como um goleiro de primeiríssima linha na Argentina. Tirando os momentos de brilho no Boca, quando a imprensa mais ligada, o time de maior torcida na Argentina acaba, né, agitando e querendo na seleção, achando que ele é o melhor goleiro, um certo exagero, uma paixão exacerbada. Isso acontece aqui no Brasil também, né? Com o Corinthians, com o Flamengo, esses times de massa, enfim. Mas em geral ele não é visto dessa maneira. O Rossi é um ótimo pegador de pênaltis. Tá? Inclusive, nesse meu texto no All Sport tem um link para um vídeo que mostra várias penalidades por ele defendidas. Mas eu separei uma, defendendo o chute do goleiro do Rosário Central numa partida contra a equipe Caralha, como é conhecida. E olha como o Rossi catimbou e fez a defesa. A torcida gritou seu nome e pediu que ele não saísse do clube depois dessa intervenção. Confira. Pois é, esse foi o Rossi fazendo essa defesa e causando aí, despertando a euforia do torcedor do Boca Juniors. Mas ele tem alguns defeitos. Um deles, chute de média distância, é apontado como uma das deficiências do Rossi. Contra o Racing, no Torneio dos Campeões, que foi disputado no domingo passado, o Racing ganhou de virada 2-1. O início da remontada no placar do time de Avejaneda foi nesse chute do paraguaio Rojas que o Rossi aceitou.
você viu aí, né? Falhou no gol, ele já falhou contra o Palmeiras em Libertadores. É um goleiro visto como um goleiro que falha com uma certa frequência. Esse é o ponto. Tem 27 anos. Vai se aprimorar? Vai crescer no Flamengo se chegar ao clube? Terá condições de brigar pela posição com o Santos? Será um goleiro que na lesão eventual ou suspensão do Santos, ou tendo que ser poupado, ele entra e garante ali a posição? Ou não? Bem, eu tenho realmente dúvidas quanto a isso, especialmente depois de conversar com pessoas que veem ou acompanham mais de perto o desempenho desse jogador. O fato é que o Flamengo também, aí ó, uma dedução minha, tem um lado de vaidade. Tirar o goleiro do Boca Juniors, né? O poderoso Boca, o decantado Boca. Não, nós vamos tomar o goleiro dele, não tem final de contrato, vem jogar aqui com a gente. Pelo que a gente sabe, o salário dele é muito inferior àquilo que o Flamengo paga aos seus profissionais, ou seja, não é preciso, pelas informações que temos, né, que o Flamengo faça uma proposta extraordinária, mas que seduza financeiramente esse jogador. E claro, o desafio de jogar no Brasil, no clube que é o atual campeão e que participou de nas últimas 4 temporadas, participou de 3 finais de Libertadores, ganhou 2, é o campeão da Copa do Brasil. Hoje o jogador sabe que ele ir para o Flamengo significa enfrentar aí grandes desafios, né? Maiores até do que o Boca consegue hoje, que o Boca não consegue ter esse desempenho internacional, embora domine o futebol da Argentina. Ganhou a Copa da Liga Argentina e ganhou o Campeonato Argentino. Foi eliminado depois na semifinal da Copa Argentina, não ganhou esse título, mas ganhou 2 dos 3 troféus possíveis dentro do âmbito nacional na temporada 2022. Então fica uma interrogação com relação ao Rossi, né? Se ele será esse goleiro todo. E resta saber se o Flamengo já esmiuçou de fato o perfil do goleiro ou se está pensando em tê-lo apenas por uma questão de vaidade, de tirar do Boca Juniors o seu ainda titular na posição. Esse vídeo tem um apoio e patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo da descrição do vídeo. Lá você vai encontrar inclusive as estatísticas do Rossi e de qualquer outro jogador, do Germancano e muito mais. Muito bem. Muito bem, você viu passando aqui durante esse comentário os destaques que estão, né, as artezinhas com os destaques que estão aqui na descrição do nosso vídeo, canal de corte melhor das nossas lives, clube de membros, participe para apoiar o canal, use 360, canecas e camisetas do canal, é uma maneira de você apoiar o nosso trabalho, curso online de jornalismo esportivo, sempre à disposição dos interessados, e o nosso blog, que eu já citei no All Sport todos os dias, um novo texto sobre futebol. É isso, galera. E nesse sábado, depois de Flamengo e Avaí, despedida dos 2 times do Campeonato Brasileiro, no caso do Avaí se despedindo mesmo, vai para a Série B, teremos live aqui no canal, a última live depois de uma rodada de um jogo de futebol brasileiro do Flamengo nesse ano de 2022. E depois estaremos falando lá do Catar sobre a Copa do Mundo. Todos os dias teremos contato por aqui pelo canal, pelas redes sociais e muito mais. É isso, valeu e saudações.